Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos, leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Olha, além de respondermos as perguntas que você encaminha para a gente, participam da edição de hoje o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, Sérgio Arnaud, o diretor da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, Dagoberto Waltermann, e o diretor do Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas de Transportes de Valores aqui do estado, Norton Jubelli. Esses são os nossos convidados do programa de hoje. Mas antes de tudo, vamos falar do fato jurídico da semana. O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição 31 de 2016 e prorrogou a desvinculação das receitas da União, a DRU, e estabeleceu a desvinculação das receitas dos estados, Distrito Federal e municípios. Assim, a União utilizará livremente 30% de sua arrecadação de todos os impostos e contribuições sociais federais e também criou mecanismo semelhante para estados, Distrito Federal e municípios, a chamada DREM. Os efeitos são retroativos a 1º de janeiro deste ano e com a PEC, o governo federal realocará livremente cerca de mais de 117 bilhões de reais para uso em 2016. Esse valor será usado para o cumprimento da meta de resultado primário deste ano. A DRU coloca por terra a falácia do déficit da Previdência. Como retirar valores de um orçamento dito negativo? Impossível, é claro. Com a DRU de 30%, o dinheiro dos segurados do INSS irão para sei lá onde. Sem reajuste digno, sem manutenção de direitos. É a irresponsabilidade constitucionalizada. Vamos começar mais um Boca no Trombone com a interatividade, respondendo às suas dúvidas sobre aposentadorias, as questões que tratam de INSS, entre outros. Para você participar, encaminhe a sua mensagem para o número ou e-mail que a gente divulga aqui na tela durante todo o Boca no Trombone. Faça como fez o Dalto Rangel, ele é aqui de Porto Alegre. Me aposentei com 36 anos de contribuição e 55 de idade. Hoje tenho 64 e mais 8 anos de contribuição. Já entrei com a desaposentação. Quando sairá a decisão? Bem, Dalto, a gente aguarda uma decisão ainda para esse ano, o ano de 2016, porque o processo que estava em carga com uma das ministras do STF, a Rosa Weber, já voltou para a pauta de julgamento. E falta o agendamento da data para a ocorrência desse momento, no momento de julgar a questão da desaposentação, o que deve acontecer em 2016. A noção geral dos operadores do direito é que o ideal seria postergarmos esse julgamento, que ele ocorresse num tempo mais adiante, porque o momento político, financeiro, econômico, ele não é dos mais palatáveis e isso pode influenciar na decisão. Aguardemos. Mais uma, o Vilmar, lá de Rosário do Sul. Sou aposentado por invalidez faz 1 ano e completarei 60 anos em outubro. Serei chamado para a perícia? Bem, Vilmar, todos aqueles segurados aposentados por invalidez que têm idade igual ou inferior a 60 anos na data da edição do regramento que determinou a revisão dos benefícios por incapacidade, poderá ser chamado. Como você ainda não completou 60 anos, sim, você vai poder ter que comparecer ao INSS, né, e passar pela batelada de exames aí que o perito da Previdência pode determinar para você. Por isso, a recomendação é leve toda a documentação médica atualizada, né, se eventualmente for chamado lá na Previdência Social para fundamentar a sua manutenção do pedido de incapacidade. O José Elias, de Porto Alegre, recebo auxílio-doença há 15 anos. Caso eu perca o benefício, poderei entrar com um novo processo? Não tenho mais força na minha perna, eu tive recentemente leucemia. Bem, José, também é uma pergunta sobre benefício por incapacidade. E sim, né, no momento que é indeferido um pedido de benefício por incapacidade, nada impede que esse segurado venha a reiterar um novo pedido perante o INSS. E pelo agravamento da sua situação,
no mesmo benefício, né, se houver um indeferimento, você vai poder ingressar com um recurso administrativo ou até uma demanda judicial para ver garantida a manutenção desse benefício, haja vista que, pelo que você relata, né, houve um agravamento aí nos seus sintomas. Continue mandando as questões aqui para a nossa interatividade. Está conosco aqui, na manhã desse domingo, o presidente Sérgio Arnaud, da Federação dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, da FESERGS. E a gente tem, presidente Arnaud, infelizmente, né, a gente fala e relata isso porque é nosso dever e a gente fala com pesar, mas é mais um mês, né, o mês de agosto, recém-acabado, que os servidores públicos estaduais têm parcelamento de salários. Os meses se alternam, mas a situação continua a mesma aqui na administração José Ivo Sartori. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa bancada. Infelizmente, este é o 9º mês que nós vamos sofrer esse tipo de parcelamento. O 7º mês consecutivo e o 9º mês desde o início do governo. Isso é uma coisa impensável quando nós vivemos um caos generalizado nos serviços públicos do Rio Grande do Sul. Ainda esta semana fomos copromotores de um seminário e participamos de uma audiência pública na Comissão de Finanças da Assembleia sobre a auditoria da dívida cidadã. Muito bem. Ali ficou bem claro, segundo exposição feita naquela audiência e naquele seminário, sim, por parte do deputado Augusto Lara, ficou no ar a questão de que 1/3 da renúncia fiscal no Rio Grande do Sul é definida dentro da Secretaria da Fazenda. Ou seja, sem qualquer consulta, é definida tecnicamente. Ou seja, aí nós temos que constatar que tivemos a Operação Zelotes, onde algumas grandes empresas, eu não vou nominar, mas são de conhecimento público. Sim, verdade. Algumas grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul foram pegas na Operação Zelotes, sonegando junto à Receita Federal. Pois pasmem que algumas dessas empresas são detentoras de benefícios fiscais aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Elas oferem concessões de benefícios fiscais para continuarem funcionando aqui no Rio Grande do Sul, embora algumas delas sejam multiestaduais e outras multinacionais. Então, nós vemos por aí que, enquanto o Estado reclama da falta de recursos para investir no serviço público, para pagar em dia o funcionalismo, ele faz cumprimento com o chapéu alheio, pega o dinheiro da sociedade e, em vez de reverter em favor da sociedade, investe, beneficia, premia empresas que não precisariam disso. Então, esta é apenas uma das pontas dessa questão. A outra, a questão da dívida. Esta dívida, quando foi fechada ainda no governo Brito, totalizava 7,7 bilhões. Muito bem. O Rio Grande do Sul já pagou mais de 20 e continua devendo 54. Esta renegociação, que é uma falácia, que está transcorrendo no Congresso Nacional, claro, essa renegociação, ela apenas postergou em 2 anos, deu uma folga de 2 anos, e a partir daí vai estendê-la, essa dívida será estendida por mais 20 anos. Ou seja, o Rio Grande do Sul está mergulhado numa situação insustentável. Por quê? Porque esta dívida, que deveria ter sido auditada para saber se realmente era esse o valor, o que nós já pagamos, o que nós devemos, se é que ainda devemos. Então, o sistema financeiro está saindo a galope. Quando se fala em comprometimento do orçamento, se deixa à parte aquela questão da dívida. Esta é sagrada. Sim. E é aquilo que dizem os financistas, aqueles que têm interesse em receber o dinheiro. Agora, o povo, a população que precisa de serviço público, o servidor que precisa receber o seu salário,
este é colocado em segundo plano. Infelizmente, né, presidente Arnaud? Inclusive, vou querer saber do presidente no próximo bloco as ações, como que a FESERG, juntamente com todo o movimento dos servidores públicos, vai conduzir esse final de ano, né? Já estamos aí no mês de setembro. Bom, uma outra questão que nas últimas semanas a gente tem tratado, tanto no Boca no Trombone na rádio, Bandeirantes, quanto aqui na TV, é a questão da segurança. Tratado já há muito tempo, mas com maior ênfase na última quinzena, né? E tivemos aí a chegada em solo gaúcho do auxílio, né, para o combate à insegurança que assola a todos, em especial a capital e a região metropolitana. Para falar sobre esse tema, está conosco aqui o representante da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, Dagoberto Waltermann. E de plano já pergunto, Dagoberto, é a melhor alternativa? É a melhor saída? Com a chegada da Força Nacional, todos os problemas vão poder se encaminhar ou é apenas um paliativo? Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos demais companheiros e bom dia aos nossos telespectadores. Solano, na realidade, é apenas um paliativo. Eu até diria assim, ó, que é uma medida para o governo sair por cima e até não perder muito voto nessa eleição aí, tá? Para os seus correligionários. Em primeiro lugar, esse pessoal da Força Nacional, ele está totalmente perdido em solo gaúcho, sendo que existem colegas de outros estados, né? Então eles não conhecem a cidade. E vai se tornar bastante difícil até eles aprenderem a se locomover aqui dentro da cidade e conhecer a cidade para poder chegar nas ocorrências. Eles terão, na realidade, eles vão ficar parados nas esquinas enquanto a coisa continua a mesma. Ou seja, o nosso policial militar daqui, de Porto Alegre, é quem vai atender as ocorrências. Eles só farão uma espécie de policiamento ostensivo. Pelo menos é essa parte que eu compreendo. Né? Sim. E, então, 120 homens não resolve nada. Não resolve. 120 homens, e além de estar em solo estrangeiro, é um número muito ínfimo para o que nós estamos enfrentando hoje. A gente sabe, né, o governador já autorizou para o ano que vem, né, o ingresso de mais 530 brigadianos na tropa. Sabedores que somos que isso não vai suprir nem metade, né, daquele número de brigadianos se aposentaram, que vão se aposentar, né, até o final de dezembro. Não seria o caso realmente de promover novo concurso público, assim a gente ter pessoas aqui da terra para poder dar cabo a essa marginalidade que está assolando toda a capital gaúcha e em especial a região metropolitana? Solano, em primeiro lugar, o governo fala 530 homens. Eu digo homens e incluo também as meninas, né, sexo feminino. Só que nesses 530, eles terão aulas, terão curso. E os que forem reprovados? Verdade. Não serão nomeados. Então, 530 é um número somente coisa para inglês ver. Não, eu acredito que não serão os 530. Muito provavelmente um número menor, né? Se digamos que não sejam aprovados 10, já não são 530, são 520. Sim, claro. Então, de qualquer maneira, não resolve. E, além disso, só nesse ano já foram mais de 1.000 aposentados. Tá? E com essas medidas do governo e esse problema de atraso em vencimentos, deverão, certamente, até o final do ano, irem mais uns 1.000, 1.300 ou até 1.500. Certo. Não, e por outro lado, né, é um desestímulo para aquela pessoa que tem interesse em ingressar na Brigada Militar, em outra atividade aqui do Serviço Público Estadual, é um desestímulo, essa não valorização do profissional, né, porque no momento que se tem um governo que não paga em dia, né, uma garantia constitucional, está lá, artigo 35 da Constituição aqui do Estado, é um verdadeiro desestímulo a quem quer ingressar na polícia e nas outras atividades. Próximo bloco, mais Dagoberto Waltermann pela SSTBM aqui no Boca no Trombone. Vamos continuar ainda falando sobre segurança. Está conosco aqui, representando o Sindvalores, o Norton Jubelli, diretor da entidade, onde a segurança e a falta dela, né, Norton, é uma constante no dia a dia, porque para a atividade da categoria é muito necessário que a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, esteja bem aprumada, né, de recursos técnicos, recursos humanos, para que a gente consiga fazer um dia a dia mais tranquilo para os empregados das empresas de transporte de valores. Obrigado por estar com a gente, um bom dia.
Bom dia, Solano. Bom dia, companheiro Sérgio Arnaud, companheiro Walter Dagoberto. Um bom dia especial a todos os telespectadores, mas principalmente aqueles companheiros e companheiras, aqueles homens e as mulheres do transporte de valores do Estado do Rio Grande do Sul. A questão da segurança pública para nós é crucial. Mesmo que nós não tenhamos tido um aumento significativo no número de ataques a carros fortes no ano de 2016, nós tivemos 3 ataques, um ataque na cidade de Pelotas, que houve êxito, mas a Brigada Militar conseguiu recuperar os valores furto roubados e conseguiu prender os meliantes. Não tivemos nenhum companheiro da equipe ferido. Um assalto em Caxias do Sul, onde nós tivemos companheiros com ferimentos leves, ferimentos superficiais, e uma tentativa de assalto aqui no Bourbon da Ipiranga, inclusive com troca de tiros. Mesmo que esses números não tenham crescido substancialmente, a sensação de insegurança é muito grande. Nós nunca tivemos um trabalho tranquilo e nem nunca teremos, pois é inerente à nossa profissão. Mas o que a gente sente dos trabalhadores é que, ao sair das suas casas, aquele sentimento de que pode acontecer alguma coisa, ele é maior. A sensação de que a sua vida corre mais risco do que corria em tempos anteriores, esse sentimento é maior. E isso é traduzido nos índices e nas estatísticas que são apresentadas quase que diariamente nos rádios, nas televisões e nos jornais. O que tem acontecido no nosso estado, e não é só na capital, é no nosso estado, com sucateamento de serviço público, como foi falado pelo Sérgio, com a falta de efetivo da Brigada Militar, como foi falado pelo Dagoberto, e com o número crescente de servidores que pedem para ir para a reserva, porque não reconhece nesse governo o incentivo para permanecerem exercendo suas funções. Exemplo disso é 9 meses de salário parcelado, 7 meses consecutivos. Isso numa empresa privada é praticamente inconcebível. E aí o Estado, que é para te prover do mínimo possível, te oferece 7 meses de salários contínuos parcelados. Então, isso nos deixa muito apreensivos. E não só os trabalhadores da segurança privada, sim, mas a sociedade como um todo. A gente assiste a chegada da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul. O Dagoberto falou para nós, não vai resolver o problema. Realmente não vai resolver o problema. A gente está falando de um déficit de 5 mil, 10 mil homens contra um efetivo de 120, 150 policiais da Força Nacional. Mas a sensação de segurança que a população sente quando passa na BR-290 e vê lá 30, 40 viaturas da Força Nacional estacionadas, nos remete, pelo menos, a uma sensação. O psicológico da população trabalha de melhor maneira. A gente tem muito medo de sair das nossas casas, a gente tem medo de chegar nas nossas casas, a gente tem medo de largar e pegar nossos filhos nas escolas. Pelo menos, acredito que a sensação de insegurança que nós estamos vivendo, ela deverá ser amenizada nos próximos dias. Próxima participação, Norton, pedir o teu paralelo aí com a questão do desemprego, que nesse ano cresceu bastante, com essa sensação de insegurança. Será que tem alguma razão, alguma relação entre elas? Mas mais à frente, sim, de valores aqui no Boca no Trombone. Interatividade. Final do telefone 3485, mandou só as iniciais JC. Sou professora e me aposentei em 2000, com 20 horas semanais. Tenho direito à aposentadoria rural? Bem, você poderá ter direito, pelo que dá para depreender aqui da pergunta, essa aposentadoria é como professora estadual, né? E você poderá ter direito a uma aposentadoria rural se completar aí os requisitos para ela. No caso da aposentadoria por idade, né, você vai ter que ter 15 anos trabalhados, 15 anos contribuídos como trabalhador rural, né, e 55 anos de idade, já que você é mulher, né, mas tem que comprovar esse tempo rural. Se for anterior a 91, com documentos, e posterior a 1991, com os efetivos pagamentos ao INSS. Tá certo? Pequeno intervalo, daqui a pouco a gente retorna com mais questões que a gente responde na nossa interatividade. O bate-papo com FESERGS, a SSDBM e Sim de Valores aqui no Boca, no seu ano 27. Muito mais interatividade para você.
volta com mais Boca no Trombone, que todos os domingos leva você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos do INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Questões que chegam pela nossa interatividade. O Pedro, de Santa Cruz do Sul, tem 54 anos de idade, recebo benefício há 16 anos. Posso entrar na revisão caso haja alta? Sim, Pedro. Se você tiver a alta do benefício, necessariamente você vai passar por essa revisão que a Previdência Social está prevendo, né? Repetindo a pergunta anterior que respondemos no nosso primeiro bloco, nada impede que o segurado, uma vez tendo essa negativa, ele possa perquirir novamente, tanto junto ao INSS, com um recurso administrativo, ou em juízo, com uma nova demanda judicial. Tá certo? Encaminhe as suas questões aqui para a gente. Bom, o presidente Sérgio Arnaud estava conversando conosco e eu perguntava ao presidente Sérgio Arnaud como é que vão ser as ações, como é que a FECERGS vai estar trabalhando nessa questão de melhorias aí para os servidores públicos no restinho aí de 2016. Olha, no que tange a melhorias, o quadro é o pior possível. Ou seja, quando nós estamos recebendo com atraso e com parcelamento, temos o nosso poder aquisitivo diminuído, evidentemente, porque se nós não pagamos aqueles compromissos no dia aprazado, inclusive junto ao Banrisul, tá? Nós vamos incorrer em multas e juros, e, enfim, o nosso salário será diminuído, como está sendo diminuído há 9 meses. Bem, por outro lado, nos preocupa nessa questão na área da segurança pública duplamente. Eu acho que ela é reveladora de um aspecto muito importante. Nós todos estamos acostumados a assistir nos grandes veículos de comunicação, enormes editoriais e, inclusive, defesas intransigentes sobre o enxugamento dos gastos públicos, sobre o Estado mínimo, a importância de termos um Estado mínimo. Está aí a importância. É esta. A importância é essa. O Estado mínimo não investe em serviço público, não investe em segurança pública, não investe em escola pública, não investe em transporte. Esse festival de homicídios e latrocínios que nós vivemos no Rio Grande do Sul, por que acontece? Porque nós seguimos, o governador impôs a política do Estado mínimo, ou seja, quanto menos gasto, melhor, pior para a sociedade. E agora, paradoxalmente, nós temos que o empresário que é vice-governador, defensor do ajuste, defensor da diminuição do Estado, vai coordenar as ações da segurança. Ora, como muito bem disse o Dagoberto, antes de nós, que é da área da segurança, evidentemente que 120 ou 150 ou 500 homens não resolveriam o nosso problema. O que resolve o problema transitoriamente, poderá até causar uma melhoria, como foi salientado. Porém, o que vai resolver o problema é o retorno do investimento no serviço público e na segurança pública. Nós temos que pagar melhor os nossos homens, contratar mais gente e pagar em dia. Isto é o mínimo que se exige para para desejar que o nosso brigadiano, que o nosso policial saia expondo a vida na rua em defesa da sociedade. Já passou da hora, né, presidente? Já mais do que passou na hora. Muito obrigado ao presidente Sérgio Arnaud, da FECERGS. Dagoberto Waltermann, da SSTBM, noticia-se, né, e o vice-governador Cairoli, né, que está à frente dessa mudança, né, do gabinete de crise aí da área da segurança, que vai estar se alterando o plano de segurança, o planejamento de segurança. É uma boa? É o planejamento de segurança deles, que, ao meu ver, não existe, né? É simplesmente contratar efetivo periódico, de tempos em tempos, mas não em número necessário para suprir a falta. Esse é o planejamento deles. E eu acho também que não vai funcionar. Eu diria, não acho, eu tenho certeza que não funciona. Até porque, como eu falei anteriormente, provavelmente, de agora até o final do ano, provavelmente mais 1.500 homens irão embora. Sim. Ele não vai atingir o preenchimento do efetivo nunca. Ou seja, para cada 1.500 que vão embora, contrata-se 500. Ou seja, vai diminuindo, até vai chegar um ponto em que nós vamos estar
teoricamente, sem policiais. Sem segurança total. Sem segurança total. Realmente. E Dagoberto, o governo também trata e traz à tona a possibilidade aí de chamar aposentados, né? Os caras que já estavam na reserva. Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas ele poderá, de repente, declarar um estado de calamidade e convocar aqueles servidores que se aposentaram há menos de 5 anos. Né? O problema é salário, né? 1/3 do seu salário para arriscar a vida novamente. Difícil, né? Eu não iria. Difícil. Dagoberto Walter, muito obrigado pela participação e a mensagem da ASSTBM aqui no Boca no Trombone. Bloco anterior deixei a dica aqui, né, por Norton Jubelli. Segurança e desemprego. Tem relação, Norton? A gente pode traçar esse paralelo para o telespectador da Bandeirantes? Sempre tem relação. É lógico que não é preponderante. Quando o Sérgio foi feliz ali e falou da questão do Estado mínimo, isso é uma coisa que a gente vem assistindo com o passar dos anos. Os governos têm trabalhado dioturnamente com esse tema. E o pior de tudo isso é que o próprio trabalhador acredita que o Estado deve ser enxugado e que o Estado deve ser diminuído. Só que esquece que quem utiliza o Estado são os menos favorecidos, são os trabalhadores que recebem os piores salários. É essa camada da sociedade que utiliza o Estado. Quando nós temos 12 milhões de brasileiros desempregados, é lógico que nós vamos aumentar o índice de criminalidade. Isso é sagrado. Então, o Estado não investe em educação, o Estado não investe em segurança, o Estado não investe em saúde. O que sobra para nós trabalhadores? O que sobra para nós trabalhadores? Então, a pergunta que fica a culpa é de quem? A culpa é dos inúmeros governos que se passaram, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que esqueceram da saúde, esqueceram da educação e esqueceram da segurança pública em nosso estado. Investimento, né? É o que todos aqui queremos. Né? É o que todos queremos. Muito obrigado, Norton Jubelli, do Sim de Valores. Olha, você que encaminhou as questões para a gente e não teve as questões aqui respondidas, acesse a nossa fanpage lá em facebook.com. Você vai ter todas as demandas que foram encaminhadas para a gente na manhã desse domingo, respondidas lá na nossa fanpage. Ponto final e mais um Boca no Trombone, que todos os domingos está aqui na TV Bandeirantes, das 7h30 às 8 da manhã, para você conferir a reprise e ficar por dentro do programa que vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/programa Boca no Trombone, e também o nosso portal, que é programabocanoutrombone.com.br. Bocano 27, muito mais interatividade para você.